Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma pré-aula para nós estarmos estudando, meditando um pouco na palavra do Senhor. Iniciamos mais um novo trimestre, desta feita com a revista Evidências do Arrebatamento, da qual nós estaremos estudando sobre este tema escatológico e comentada pelo pastor Jean, que Deus continue abençoando a vida dele e dando graça e sabedoria, e que Deus continue também abençoando, né, os demais pastores, os nossos pastores presidentes, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe os pastores da minha igreja local, que Deus continue dando graça também, e Deus abençoe a todos os comentaristas da revista, Deus abençoe os irmãos da leitura diária, aos irmãos que também nos acompanham aqui no canal. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. E que esta pré-aula de hoje, ela seja um canal de bênçãos na vida dos professores que estarão ministrando esta lição tão maravilhosa, que nos encoraja, que nos dá graça para continuar fazendo o ID do Senhor. A lição que nós estaremos meditando será a lição de número 2, que tem por título Arrebatamento. Na lição anterior, nós aprendemos sobre 3 sinais que evidenciam a volta de Cristo, e nós temos ali a questão dos falsos mestres, nós temos a questão também da frieza, né, espiritual, dos valores morais que estão investidos, e também do declínio espiritual que tem trago consigo essa frieza espiritual na vida de muitos crentes. A lição de número 2 tem como texto áureo João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A verdade prática, Cristo nos fez uma promessa de que em breve voltará para nos buscar. Essa promessa é fiel e verdadeira. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 livros. O primeiro no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 3, e a segunda parte da leitura está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do 16 ao 18, e eu estarei lendo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O objetivo geral desta lição é explicar o arrebatamento e como ocorrerá. Os objetivos específicos do tópico 1, definir o que é arrebatamento. Do tópico 2, esclarecer as 2 fases da segunda vinda de Cristo. E no tópico 3, discorrer sobre a volta iminente de Cristo para arrebatar os salvos. Então, quando nós adentramos nesta lição, eu creio que os irmãos já ouviram falar muitas vezes a palavra arrebatamento. Eu cresci ouvindo falar sobre o arrebatamento. Algumas vezes, né, criaram algumas teorias de que o mundo acabaria no ano 2000, depois nós estivemos ali no ano de 2000 e não me lembro direito se foi em 2013, mas teve uma outra teoria, ou se foi 2017, mas eu me lembro que teve uma outra teoria, e por muitas vezes as pessoas criaram datas, criaram teorias
Mas Jesus, ele não nos dá uma data específica, mas ele nos deu sinais para que nós possamos perceber o quão próximo está a sua volta. Quando nós falamos na vinda de Cristo, é importante nós mencionarmos que o arrebatamento ele faz parte da segunda fase da segunda vinda de Cristo, melhor dizendo. A primeira vinda de Cristo é quando ele veio a este mundo, se fez homem e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. E a sua segunda vinda, nós estaremos falando sobre ela nesta pré-aula. A segunda vinda, nós vamos ter ela dividida em duas fases, que será o arrebatamento da igreja e depois quando Jesus pisará na terra para livrar Israel e estabelecer o milênio. Na introdução, nós temos a questão do arrebatamento sendo visto como o próximo grande evento que é aguardado ansiosamente pelos crentes. Então, por todas as dispensações que nós já que o ser humano, né, que a humanidade já viveu, por todos os acontecimentos históricos, assim como Israel esperava o Messias, hoje nós esperamos o arrebatamento, nós esperamos Jesus voltar para buscar a sua igreja. E assim como Noé pregou sobre o dilúvio e o povo duvidou, assim como nós temos também em outras épocas, né, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus também foi rejeitado. Muitos não creram que Jesus era o Messias enviado por Deus. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Nós temos pregado este evangelho, falado sobre arrebatamento e nós temos visto muitas pessoas duvidarem de que realmente isto irá acontecer. E aqui eu não quero enfatizar sobre pessoas que estão lá no mundo, mas sobre a quantidade, né, de teorias que são levantadas dentro do próprio cristianismo sobre o arrebatamento da igreja. O tópico 1, ele vai dizer para nós, tem por título o que é arrebatamento. E no item 1, nós temos aí no subtópico 1, nós temos aí a definição da palavra arrebatamento. O que é arrebatamento? É uma palavra que vem, né, do latim raptus, e as Bíblias traduzem geralmente, né, ali como algo relacionado a rapto, a remover ou arrebatar repentinamente. E aqui o pastor Jean vai dizer que esta palavra é usada 14 vezes no Novo Testamento, né? A palavra grega que seria arpazo. Então, arrebatamento significa rápido, significa algo que você remove de uma forma muito rápida, muito repentina. Isso é o significado de arrebatamento. No item 2, nós temos levados para o céu. O Novo Testamento, ele aponta que nós seremos levados para o céu. E a palavra do Senhor, ela descreve ali a questão do terceiro céu, que foi uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Quando nós falamos em céu, nós temos 3 definições da palavra céu. A primeira definição é o céu que está acima de nós, no sentido de atmosfera. O segundo céu é onde estão as estrelas, que nós vamos chamar também de espaço. E o terceiro céu é a morada de Deus, paraíso, para onde nós iremos. Quando se fala na questão do arrebatamento, nós temos o quê? Nós temos algo que acontecerá, um acontecimento que será mundial e que acontecerá de uma forma repentina. Então, nós acreditamos que Jesus, ele virá até as nuvens e o Espírito Santo se encarregará de nos transformar, né, e nós encontrarmos com o Senhor nos ares para nós estarmos eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Isso acontecerá de forma muito rápida, como se tem a expressão num abrir e fechar de olhos. É muito rápido, é milésimos. Não estamos falando nem de segundos, nós estamos falando de milésimos. Então, nós temos um acontecimento que será muito rápido e que a partir dele desencadeará outras questões, outros acontecimentos, que é o governo do anticristo. Mas nós teremos uma lição mais à frente, da qual nós falaremos
sobre o governo do anticristo. Mas certo é que o arrebatamento é um evento que irá acontecer. Jesus prometeu que virá nos buscar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 3, que nós tivemos aí na leitura bíblica, nós temos o seguinte no versículo: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aqui nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo de que ele voltaria para nos buscar, para buscar a sua igreja. Em relação a essa primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos algumas teorias, né? Existem os que acreditam que ele virá antes da tribulação, existe a teoria de que ele virá no meio da grande tribulação e aquela que acredita que será no final da grande tribulação. E existem muitos debates, né, acerca de que momento específico Jesus virá. Nós cremos, né, encontramos um embasamento para o fato de que Jesus voltará antes da grande tribulação. Porque nós temos uma referência, se não me engano, é no livro de Apocalipse, que fala sobre a grande aflição da qual nós estaremos livres. Então, nós acreditamos que Jesus voltará antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. E é importante enfatizar o termo grande tribulação, porque nós passaremos por muitas tribulações, por muitas perseguições. Talvez não seja uma realidade hoje nossa, na nossa cidade, no nosso país, mas existem muitos cristãos em muitos países que eles estão pagando um preço muito alto para servir ao Senhor. É interessante quando a gente vai para a história das Bíblias daqueles Novos Testamentos, aquelas biblinhas bem fininhas que geralmente passa uma equipe entregando, e nela tem o Novo Testamento e o livro de Salmos, e a história que está por trás daquelas Bíblias é porque elas facilitam, aquele tamanho facilita para que elas possam entrar e ser distribuída em países que o cristianismo é proibido. Porque o tamanho delas, né, facilita que os crentes consigam escondê-la para que eles não sejam mortos. Então, quando nós vamos olhar para muitos países, para muitos lugares, nós vemos essa perseguição realmente muito forte aos cristãos, aqueles que servem a Deus. Então, talvez nós olhamos para nós e nós estamos tendo a oportunidade de carregar uma Bíblia do tamanho que nós quisermos, mas muitos crentes estão vivendo sobre regimes ditadores, sobre regimes autoritários que não permitem eles andar na rua com uma Bíblia, fazer um culto em uma praça, eles abrirem as portas da igreja e pregarem este evangelho, assim como nós temos tido essa oportunidade. Então, que nós possamos zelar por essa oportunidade que nós temos recebido, porque nós não sabemos até quando nós teremos esta honra, esta oportunidade de pregar o evangelho e de viver o evangelho da graça desta forma. Quando nós vamos para ainda o item 3, a vinda do Senhor é mais real do que nós imaginamos. Nestes últimos dias, nós temos visto muitas pessoas brincando de ser crente, muitas pessoas deixando as coisas do Senhor de lado e se envolvendo com as coisas desta vida, com os prazeres desta vida. Mas é hora de nós abrirmos os nossos olhos espirituais, porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor, ela anuncia. Os sinais estão por toda parte e só nos resta aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 2 vai falar para nós sobre a segunda vinda de Cristo. Então, enquanto o primeiro tópico definiu o que é arrebatamento e a promessa do arrebatamento, nós temos aí no tópico 2 a segunda vinda de Cristo. Primeiro, a segunda vinda de Cristo.
A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja, é o que eu falei para os irmãos. Nós cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Posterior a isso, né, logo após o arrebatamento da igreja, desencadeará muitos problemas, né, a nível mundial. E então o anticristo, ele se levantará com uma promessa de paz, com uma promessa de trazer ordem, né, de trazer paz para este mundo. Porque imagina a quantidade de crentes que vão ser arrebatados, a quantidade de famílias que vão perder as suas crianças, que vão perder seus entes queridos, e toda a questão ali vamos dizer assim, dos problemas, né, das aflições que isso irá gerar. Então, o anticristo virá com essa promessa de paz, uma falsa paz. E aí, ao final dos 7 anos de tribulação, é importante mencionar que Israel fará uma aliança com o anticristo, e com 3 anos e meio, com 3 anos e meio, eles perceberão quem é realmente o anticristo, eles vão quebrar o pacto e eles vão sofrer as consequências dessa quebra de pacto, né? Vamos dizer assim, de aliança. Então eles começarão a ser oprimidos e chegará o momento em que eles estarão ali cercados, prontos para serem exterminados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que é quando Jesus aparecerá, né, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, porque no arrebatamento Jesus não pisará na terra, ele virá, a Bíblia diz, né, que ele virá nos ares, ele estará nos esperando nos ares, nós encontraremos com ele nos ares. A Bíblia deixa muito claro. Mas na segunda fase da sua segunda vinda, Jesus pisará nesta terra para destruir os inimigos e para, a partir dali, instalar, né, começar o período do milênio em que ele governará por 1000 anos. Então, a segunda fase da segunda vinda de Cristo está relacionada à salvação de Israel e também à instauração do milênio. A primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento. É importante nós voltarmos lá na leitura bíblica em classe, no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 15 ao 18. E quando nós voltamos, eu vou ler por partes, porque nós já fizemos essa leitura, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que já morreram e morreram servindo a Deus e morreram vivendo este evangelho de renúncia, que realmente levaram uma vida de santidade, eles ressuscitarão primeiro para que eles também possam participar e contemplar este grande evento. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós seremos levados até aos ares para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, nós seremos levados juntamente com aqueles que já dormem no Senhor, com aqueles que estão aguardando o soar da trombeta para fazerem parte do arrebatamento da igreja. Mas é importante dizer que ressuscitarão somente aqueles que morreram servindo ao Senhor. Aqueles que morreram e que não serviam ao Senhor e que levavam uma vida no pecado, eles ressuscitarão para o juízo final, eles comparecerão no juízo final. Então, a primeira fase da segunda vinda, ela ocorrerá desta forma. A segunda fase da segunda vinda de Jesus é quando ele voltará com poder e grande glória para estabelecer o reino milenar e salvar ali a nação de Israel de ser exterminada pelo anticristo, pelo falso profeta e por todas as nações que farão uma aliança com este terrível governante para destruir a nação de Israel.
Nós vemos ao longo da história que muitas vezes a nação de Israel ela caminhou para ser exterminada. Quando nós contemplamos na história da rainha Esté, nós vamos ver que ali, quando Amã assina, né, faz o rei assinar aquele decreto, era uma forma de exterminar toda a nação de Israel. Nós contemplamos em outros períodos, quando tentaram, né, exterminar esse povo, quando aconteceu, por exemplo, o Holocausto, em que morreram mais de 6 milhões de judeus. E o inimigo não desiste, mais uma vez ele vai tentar destruir esta nação, mas Jesus pisará na terra e livrará este povo e começará então o seu reino milenar. Essa referência aí da segunda fase da segunda vinda de Cristo está em Apocalipse 20, no capítulo 4. O tópico 3. Jesus virá como prometeu. Por que cremos que ele virá? Há mais de 300 referências bíblicas no Novo Testamento que falam da sua segunda vinda. O próprio Jesus disse que ele voltaria. Nós vamos ver lá no tópico 2, já passando para o item 2, perdão, foi uma promessa feita por ele. Os discípulos, eles perceberam que Jesus iria deixá-los, então eles começaram a ficar aflitos, ficar angustiados e preocupados. Então Jesus, ele vai consolar os seus discípulos dizendo que naquele exato momento eles não poderiam ir para onde ele iria, mas que um dia ele voltaria para buscá-los. Então nós temos uma promessa presente nas próprias palavras de Jesus. Segundo ponto, a morada prometida por Jesus é descrita como um reino, uma herança, uma pátria, uma cidade, um lar. Então nós vamos ver no decorrer da palavra do Senhor, no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens enfatizando que nós estamos aqui por um pouco de tempo, que a nossa vida aqui é passageira, que nós estamos em terras estranhas, que sem santidade ninguém verá a Deus, que nós seremos, né, que nós estaremos ali nas bodas do Cordeiro junto com o Senhor Jesus Cristo. E por fim, no subtópico 3, nós temos a confirmação dos anjos. Então, enquanto os discípulos estavam observando ali, aqueles homens observando Jesus sendo elevado aos céus, logo após ele ressuscitar, logo após, assim, após um período, né, que ele havia ressuscitado, nós vamos ver que 2 anjos aparecem e diz, né, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Está esta referência lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. Então, da mesma forma que aqueles varões contemplaram Jesus subindo para os céus, eles também contemplariam a sua vinda. Nós temos mais uma confirmação de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A conclusão desta lição, eu quero deixar para os irmãos um trecho. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, tenha esperança, purifique-se cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor Jesus Cristo não estará mais aqui nesta terra. Muito em breve nós estaremos ali nas mansões celestiais. Então, que esta palavra sirva de despertamento, que nós possamos levar para os nossos alunos esta mensagem, a mensagem de que a vinda do Senhor é certa e ela pode acontecer a qualquer momento e nós precisamos estar preparados, porque se nós partirmos daqui para a eternidade de forma individual, passando pela morte, experimentando a morte, nós estaremos preparados para ressuscitar naquele grande dia. E se nós alcançarmos a graça de ainda estarmos vivos, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Deus abençoe os irmãos.